Eu quero trazer uma palavra ao seu coração. O Robson já disse todos aqui os avisos, então eu posso ir direto para a palavra. É possível colocar aqui no telão a arte? Eu queria que você olhasse bem para essa tela aqui agora. Mas olhe com atenção, olhe os detalhes, porque foi algo que o Espírito Santo nos deu, e eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, porque depois dessa arte aqui, depois que você entender todo o cenário que está aqui às suas vistas, eu tenho certeza que a sua vida, o seu entendimento nunca mais será o mesmo. E eu estou falando isso de verdade. Eu quero fazer algo com você que eu nunca fiz hoje. Eu quero te dar um presente. Eu vou te dar essa arte aqui de presente depois do culto. Vou pedir para o pastor Robson colocar ou no Instagram, lá, ou no Face. Você vai lá, pega essa arte, guarda no seu celular, guarda aí em algum arquivo. E todas as vezes que aconteceu o que eu vou dizer aqui agora, você pega a arte, dá uma olhada nela. E eu quero que você olhe os detalhes mesmo, a mão dele ali, as correntes e etc. Porque eu quero falar um pouquinho hoje sobre um assunto bem simples, mas que tem tudo a ver comigo, com você e com Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, no capítulo 17, 14. Puder pôr na tela? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Robson, que fez essa arte, pela sensibilidade de ouvir e ser sensível àquilo que Deus quer falar. Então vamos lá, Jeremias 17, 14. Diz assim, olha, quem achou e fala eu? Diz assim: sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eu quero ler a primeira parte desse texto. Vocês estão me ouvindo bem no fundo? Se tiver como aumentar, Rafa, um pouquinho lá para eles ouvirem melhor ainda. Vou ler a primeira parte do texto mais uma vez, assim, ó: sara-me, ó Senhor, e sararei. Sara-me e sararei. Salva-me e serei salvo. Essa noite eu quero falar algo bem simples e ser bem objetivo com você. A primeira parte desse texto é uma declaração forte, muito poderosa, de alguém que entendeu o poder de ser curado, alguém que entendeu o poder de ser restaurado, de ser livre, alguém que entendeu que a cura, ela não para em si mesmo. A restauração, ela não para em si mesmo. Alguém que entendeu que tudo aquilo que Deus faz, Ele faz com os olhos no futuro. É tanto que o mesmo Jeremias vai dizer: eu sei os planos que eu tenho acerca de vós, Senhor, e são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus, Ele está tão atento no seu presente quanto Ele está atento no seu futuro. Deus, Ele está tão atento no seu presente como Ele está tão atento no seu futuro. Ele diz: eu tenho um futuro e uma esperança. Então, os olhos de Deus, Ele também está no seu futuro. O seu futuro, Jesus vai estar lá. Será que você dá um aleluia, irmão? Você, pelo menos para mim entender que você entendeu. Então eu vou falar de novo: no seu futuro Jesus vai estar lá. No seu futuro Jesus vai estar lá. Sim, Ele está com os olhos também no seu futuro. Isso aqui é uma declaração de alguém que sabe que a cura não para nele. Alguém que sabe que existe um rio que flui de lugar para lugar, de pessoa para pessoa, de gente para gente. Eu não sei se o Juninho está aí. O Juninho está aí hoje? O Juninho não está aí não, né? Mas o nosso diácono aqui, o Juninho, o discípulo Juninho, ele sempre diz algo que é impactante. Ele fala assim, ó: Deus usa a pessoa para abençoar a pessoa. Quem aqui já ouviu o Juninho falando isso? Ele sempre fala isso: Deus vai usar pessoas para abençoar pessoas.
E Mike Murdock, ele diz assim, que quando Deus quer levantar uma pessoa, Ele vai usar outra pessoa. Olha que interessante, irmãos. Quando Deus ele vai fazer algo grande na terra, Ele chama gente para isso. Quando Deus vai executar algo grande na terra, Ele chama gente para isso. Quando Deus quer dar um aviso ao mundo, Ele vai usar os seus profetas. Credes em Deus, estareis seguro, credes nos meus profetas e prosperareis. Sem profecia o povo corrompe. E eu não estou dizendo profecia do eis que te digo. Eu estou falando profecias que alinham o futuro. Profecias que alinham a nação, que alinham a cidade. Palavras que te colocam os seus pés no chão. Profecias proferidas, ditas sobre você e ditas sobre aquilo que você vai fazer e aquilo que Deus vai realizar e aquilo que Deus está realizando, que coloca os seus pés no chão e posiciona a sua identidade. Oh meu Deus, como é difícil. Sei que são poucos que estão me entendendo. Eu estou falando de profecias que alinham o seu DNA, de quem você é e para onde você está indo. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Então Deus, quando quer dar um aviso sobre você, sobre o mundo, Ele vai usar um profeta. Ele vai usar profeta. A verdade é que assim que a terra se move, irmãos, gente, a terra se move por gente, por pessoas. Sim, você vai dizer agora, mas o que isso tem a ver com o texto? O que isso tem a ver com a palavra de hoje? Você vai dizer outra coisa, não confie em homens são falhos. Eu já sei o seu discurso, e por hora eu até concordo com ele. Os homens são falhos, os homens traem, pessoas mentem, pessoas abandonam, tudo bem. Mas o que me assusta não é as pessoas serem assim, porque isso tem a ver com a natureza caída do homem. O que me assusta não é o homem, não é o ser humano ter um caráter deformado. Na verdade, o que me assusta, talvez você pode dizer assim, é que gente fere gente machuca, gente trai, gente abandona e tantas outras coisas. Mas o que me assusta, na verdade, é que Jesus viu tudo isso, Ele sabia de tudo isso, e ainda assim Ele decidiu apostar na humanidade. Ele, conhecendo o homem, Adilson, por dentro, Ele decidiu dar a segunda chance. O que me assusta não é os homens serem maus. O que me assusta é o Senhor apostar que ainda há uma esperança e ainda há uma chance de transformação para a humanidade. Isso me assusta. O que me assusta, Douglas, não é eu descobrir que o caráter do ser humano é deformado. O que me assusta, na verdade, é Deus olhar e conhecer tudo sobre o homem e dizer, ainda assim, eu estou disposto a te dar uma segunda chance. Eu estou disposto a te dar a condição para que haja transformação de dentro para fora. Eu ainda estou disposto a confiar que ainda há esperança e há jeito, mesmo para aquelas pessoas que eu olho e você olha também, e nós atravessamos a rua do outro lado para não ver. Mesmo aquelas pessoas que nós rejeitamos dentro de nós mesmos, em acreditar que Deus estaria com elas e que de alguma forma Deus poderia transformá-las. Na verdade, eu quero dizer para você que ainda que nós não confiamos nas pessoas e nem em nós mesmos, Deus, Jesus, diferente de nós, olha para dentro de nós e vê valores que nem nós mesmos achamos em nós. Jesus viu o seu valor. Foi por isso que Ele morreu por você. Ele não morreu na cruz porque era só um ato bonito de resgate do homem. Quando Ele fez isso com propósito. Porque tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Quando Deus vai fazer algo grande na terra, Ele usa a gente. Pessoas são falhas, mas
o Senhor decidiu apostar nessas pessoas. E ainda que nós falamos, não confie em pessoas porque elas são más, você vai encontrar com Jesus, que dá oportunidade de restauração para o homem, que olha para dentro do coração dele de pedra e diz: eu arrancarei esse coração de pedra, te darei um coração novo de carne. Eu mudarei os seus caminhos tortuosos. É isso que ele disse em Salmos. Aquele Deus que pega o vaso todo quebrado e ele decide levar para o oleiro e restaurar. Eu queria que você fosse profeta aqui nessa noite, olhasse dentro do olho de alguém e dissesse assim: você é justamente esse vaso quebrado que Deus leva para o oleiro e transforma. Tenha coragem de falar isso, por favor. Tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Diga: você é justamente esse vaso, todo quebrado, todo moído, que Deus faz questão de levar para a casa do oleiro e dar ajustada. E se você não se sente um vaso quebrado, meu Deus, eu tenho medo de você. Eu tenho medo de gente perfeita, irmãos. Eu morro de medo de gente perfeita porque elas não existem. Eu tenho medo de gente perfeita porque elas não existem. Isso não significa que nós não podemos lutar para melhorar, não é essa a questão. A grande questão é que Deus nos pega e leva para esse lugar para nos restaurar. E por que Ele faz isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, pastor? Fala, por que Deus aposta em gente? Fala assim, por que Deus aposta em vaso quebrado? Porque mesmo que gente seja má, falha, mas quando essas pessoas são restauradas, gente tem o poder de amar gente tem o poder de trazer a glória de Deus para outras gente, depois de um processo divino, ela tem autoridade para levar o poder e transformação às nações, e tudo que Deus for fazer, Ele vai fazer através de gente. Quando Deus decidiu transportar a glória dEle, mesmo no Velho Testamento, mesmo na velha aliança, mesmo onde parecia que Deus era mau, naquele cenário de morte, de caos, mesmo naquele cenário, quando Deus decidiu carregar a glória dele, Ele não decidiu carregar isso em animais, mas Ele decidiu colocar isso nas costas dos homens. É o ser humano que transporta a glória. Quando Ele decidiu morar em algum lugar, quando Ele decidiu morar em algum lugar, Ele disse: eu não habito em templos feitos por mãos de homens, eu decidi morar em gente. Então Deus gosta de gente. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus gosta de você. Seja profeta, fala assim: talvez nem você goste de você, mas Ele gosta de você. Pega assim no seu corpo e fala assim: Deus decidiu essa carne. Fala assim: Deus decidiu morar nessa carne, mais que nos templos que eu posso construir. Foi uma decisão dele. Gente, Ele gosta de gente. Pastor, e por que Ele fez isso? Presta atenção. Gente restaurada, irmãos, pode restaurar. Gente curada pode curar. Gente liberta pode libertar. Gente sadio pode tornar outras pessoas saudáveis. Por isso que Deus gosta de gente. Irmãos, e Deus ama esse processo de restauração de pessoas. Samuel vai dizer que Ele levanta o pobre do pó, do esterco, do monturo, Ele ergue o necessitado. Deus é especialista em levantar gente que não presta, irmão. E Ele pega quem não presta e Ele restaura. E o texto vai dizer assim, ó, o Douglas conhece o texto mais do que eu. O texto vai dizer assim, ó, e Ele coloca essas pessoas para governar com os príncipes desse mundo.
Eu vim aqui hoje trazer o seu valor para fora. E isso não é antropocentrismo, tirar Deus do centro e colocar o homem. Não, Jesus sempre será o nosso centro. Eu estou aqui debaixo de uma unção profética para trazer você para o seu lugar em Deus. Para trazer você para o seu lugar em Deus. Sim. Na verdade é que tudo que Deus for fazer nesse mundo, Ele fará por meio de gente. Ele não fará isso por meio dos anjos. Embora os anjos sejam importantes para nós, e os anjos são apenas cumpridores, seres, filhos de Deus também, que cumprem ordens de Deus ao nosso respeito. Não, irmãos, Deus não vai fazer isso através dos anjos. Se você não sabe, os anjos nada mais é do que os nossos funcionários. Ô pastor, não fala isso não, pastor, isso é tão pesado. Tem um anjo de branco, um varão de branco aqui. Ô irmão, eu gosto também do varão de branco, mas o varão de branco ele só serve para dizer vai, vem. Hebreus vai dizer que não são estes seres ministradores enviados da parte de Deus para nos servir. Irmãos, os anjos nada mais é do que seres enviados por Deus para te servir. Então Deus não vai fazer nada nessa terra através de anjos, se não for pelo seu comando, pela sua palavra. Mas Ele decidiu fazer através de você. Eu vejo pessoas com potenciais gigantescos para estremecer essa cidade. Eu vejo pessoas com potencial tão grande e tão extraordinário para colocar comida na mesa de quem não tem. Através do seu talento, através do seu trabalho, através da sua forma de empreender. Sabe, eu vejo potenciais incríveis de jovens, homens, mulheres que estão aqui, pessoas que podem ser o transporte da glória de Deus. E quando eu digo transporte, eu estou falando de forma literal. Você ser o transporte por que, pastor, a glória de Deus? Porque a glória de Deus é o que transforma uma sociedade. A glória de Deus é o que pode transformar a humanidade. A glória de Deus é que pode quebrar o sofisma na mente. A glória de Deus, o poder de Deus derramado sobre um lugar é que pode causar transformação em todas as áreas e esferas. Nada melhor do que uma pessoa posicionada, irmão, num lugar para posicionar todo lugar. Gente posicionada são pessoas que se tornam referências. E eu preciso continuar aqui com você. Na verdade, é que Deus não desistiu de usar o ser humano para os seus planos, para os seus projetos nesse mundo. Mesmo sendo eles tão limitados, mesmo sendo eles tão falhos, tão pequenininhos. Então vem Jeremias e diz assim, ó: sara-me, e eu sararei. Sara-me, e eu sararei. Eu quero destacar isso aqui. É uma cascata. Faça em mim e eu farei em outro. Obrigado pelo amém. Alguém entendeu? Sara-me, e então eu sararei. Faça em mim, porque se o Senhor fizer em mim, e eu for sarado, e eu for restaurado, e eu for tocado, eu terei a condição de tocar outro, de sarar outro, de fazer por outro aquilo que o Senhor fez em mim. Levanta a mão para o seu irmão, diga: eu recebo essa palavra. Seja profético aqui, levanta as duas mãos para o céu e diga: eu recebo essa palavra. Sim, é uma cascata, faça em mim. Então eu falei pelo outro. Cura-me e eu curarei o outro. Liberta-me e eu descobrirei o caminho para libertar o outro. Restaura-me,
Porque se eu descobrir o caminho da restauração, eu posso dar essa senha da restauração a outro. Você nunca vai dar aquilo que você não tem. Presta atenção nisso, cara. É tão simples e tão profundo ao mesmo tempo. Você já perguntou por que Jesus te tirou do mundo que você estava? E quando eu digo mundo, não seja infantil não, irmão. Não vai pensar que é noitada. Não seja infantil não, embora está dentro, faz parte. Quando eu digo mundo, eu estou falando desse sistema medíocre, pequeno, imundo, sujo que está aí dentro. Que está não, né? Que estava. Essa mediocridade de mundo aí dentro, onde você não conseguia enxergar 2 metros de distância além de você. Esse mundo onde você vivia. Você já se perguntou por que Deus te tirou de lá? Você já se perguntou por que Jesus tirou você da condição que você já viveu? Uma condição de escassez, uma condição de pobreza, uma condição de dor que você já sentiu, a ferida que foi cicatrizada. Você já se perguntou por que Deus te tirou de lá, da mágoa, da raiva, do ódio, da cólera, da ira? Por que Deus te deu condições hoje de andar no caminho de um coração perdoador? Será que foi só para te fazer bonitinho? Foi só para te fazer legalzinho? Foi só para você contar a vantagem de que hoje você é isso, aquilo, ou faz isso, faz aquilo? Não. Eu já falei para você que Deus, Ele olha o futuro. Deus vê o futuro. Deus vê o seu futuro. Você já se perguntou por que Ele tem te dado condições? Gente que viveu períodos de escassez tão grande na sua infância, na sua adolescência, que quando tinha lá o pedacinhozinho de carne para comer, ai meu Deus do céu, era festa, juntava todo mundo para fazer festa, porque agora tinha um pedacinho de carne, meu Deus. Algumas pessoas sabem do que eu estou falando. Você já se perguntou por que já, pastor, foi porque eu lutei, eu batalhei, eu quis. Tudo bem, eu não vou tirar seu mérito, que bom. Parabéns para você. Mas a questão é, o que você vai fazer com isso? Porque Jeremias está falando assim, sara-me e eu sararei, eu vou dar a resposta daquilo que o Senhor fez em mim. Presta atenção nisso aqui, Deus não faz nada sem propósito. Deus faz entendendo que isso pode ser passado de você adiante. Deus dá algo àqueles que estão dispostos a passar para frente. Talvez você tenha um sonho, um projeto, e você já estendeu as mãos para Deus e falou assim: Deus, eu já fiz de tudo, só está faltando agora acontecer, só está faltando o Senhor agora colocar nas minhas mãos. Por que não vem? O que está travado? O que está amarrado? Por que não acontece? A verdade que eu quero dizer para você nessa noite, você já fez uma oração dizendo: Deus, tudo que o Senhor colocar na minha mão eu vou passar adiante? Afinal de contas, o que vai contar no final não é quanto ouro, quanta prata, quantas riquezas nós juntamos, mas foi o bem que nós repartimos. O ouro perece, a prata perece, irmão. Eu não sou contra a riqueza, contra dinheiro, pelo contrário, eu quero é muito, irmão, porque eu sei que se Ele colocar na minha mão, meu amigo,
Eu sei com quem eu vou repartir. Eu já tenho tudo planejado, irmãos. A questão não é o bem que eu juntei, mas é o bem que eu reparti. Você já fez essa oração, estendendo a mão e dizendo assim: Deus, pode colocar, que se o Senhor colocar, o Senhor vai ver o que vai acontecer. Talvez você está prontinho para receber, mas talvez você não falou, teve essa conversa franca com Ele ainda. Porque tudo que Deus vai fazer em você, Ele vai fazer em você para que através de você algo aconteça. Eu vou repetir, irmãos, eu vou falar de novo. Tudo que Deus fizer em você, Ele vai fazer em você para que através de você algo aconteça. Tem alguém comigo aqui? Sim, Deus está fazendo isso para que você passe adiante. Deus dá algo, coisas poderosas, extraordinárias, aqueles que estão dispostos a passar à frente. Deus cura o interior de pessoas que irão curar outras pessoas. Você pode perceber, todo mundo que tem o seu interior curado, ela é desesperada para curar outro. Pastor, como eu sei que alguém tem o interior curado? Quando você vê uma fome, um desejo nela, falando: não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso falar com alguém, eu preciso transmitir isso, eu preciso dar esse caminho, eu preciso dar essa rota, porque foi assim que eu fui curado. Tem alguém com... Pega na mão do seu irmão assim, profeticamente aperta ela e fala assim: Deus está disposto a dar aqueles que estão dispostos a passar para frente. Eu vou te provar isso te mostrando duas pessoas, duas histórias diferentes, porém com o mesmo final, esse final em comum, com finais iguaizinhos. Você lembra daquela mulher de João 4? Você lembra daquela samaritana, aquela vulgo samaritana, aquela codificada samaritana? Ela estava ali aquele horário porque ela não podia ir em outro horário. Ela era vista com más olhos. Irmãos, havia um desprezo, vergonha, que fazia parte do dia a dia daquela mulher. E eu não sei se você prestou atenção nas palavras de Jesus com ela, mas Jesus foi bem categórico quando sutilmente ele diz assim: eu sei, você teve 5 maridos, e esse que você está agora não é o seu. Jesus não disse isso para envergonhar ela. Jesus não disse isso para disseminar nela uma destruição emocional ou mental nela. Jesus disse isso a ela para chamar a atenção dela, que ele era profeta, que ele era o filho de Deus. Mas presta atenção, aquela mulher que cheia de vergonha, cheia de desprezo, talvez você não está entendendo o que eu estou falando, né? Quando Jesus disse a ela: eu sei, você teve 5 maridos, o que você está agora não é o seu. Então por aí você já vai basear um pouquinho o porquê era complicada a vida dela. Mas e aí? E aí? Deus não gosta de gente assim? Ele não se importa com gente assim? Ele se importa apenas com aqueles bonitinhos engravatados que está dentro da igreja no dia de domingo? Não é isso que eu li na minha Bíblia. Na verdade, o que eu li na minha Bíblia é que o são não precisa de médico. O que eu li na minha Bíblia foi que ele veio salvar e achar e salvar aquele que havia perdido.
Então eu vou continuar com esse evangelho, irmão. Se vocês quiserem adotar outro evangelho para vocês, vocês adotam. Eu vou continuar adotando o evangelho da graça, aquele que pega, restaura o ser humano, transforma o ser humano, dá chance para quem não pode, caminha com o pequeno, caminha com quem não consegue, aquele que dá fraqueza e tira força. Aquela mulher que Jesus encontra com ela, e quando ela encontra com Jesus, ela encontra com a sua cura. Quando ela encontra com essa verdade, ela encontra com amor, ela encontra com a vida de Deus na sua vida. Ela foi impactada de tal forma com as palavras de Deus através de Jesus. Ela foi impactada de uma forma tão extraordinária que ela não se conteve. Mesmo Jesus expondo a ferida dela, mesmo Jesus expondo a ferida dela em amor, cobrindo ela com graça e verdade, dizendo: olha, eu sei, você está com sede, tudo que te deram até hoje foi religião, foi o Monte Gerazim, foi o pai fulano, foi não, eu sei, essa água dá sede, essa você bebe ela, você ainda continua com sede. A lei é fonte esgotada, vai chegar que não dá mais para viver aí na religiosidade, não dá mais para viver no nível raso, não dá, é difícil, eu sei, mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede, porque essa água jorrará para sempre. Então ela diz: me dá dessa água, eu preciso beber dessa água. E quando ela bebe dessa água, ela não se contém. Por quê, pastor? Por quê? Ela não se conteve. Olha o texto, João capítulo 4, versículo 28. Coloca para mim, João 4, 28. João 28. Está todo mundo atento aí à palavra? Olha só, João 4, 28 vai dizer: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Pastor, eu não entendi nada, essa empolgação sua, o jeito que você leu, eu não entendi foi nada que você está tentando dizer. Então vamos lá, presta atenção, olha o que ela diz: deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Repita comigo, fala: deixou a mulher o seu cântaro. Mais forte, fala: deixou a mulher o seu cântaro. Fala: deixou o cântaro e entrou na cidade. Mais forte, vamos falar: deixou o cântaro e entrou na cidade. Irmão, tem gente que não está fazendo. Faz assim com o dedinho, fala: deixou o cântaro e entrou na cidade. Mais forte, irmão: deixou o cântaro e entrou na cidade. Sim, por que ela fez isso? Ela deixou o cântaro, por que a Bíblia menciona que ela deixou o cântaro? Qual a necessidade da palavra dizer isso? Para que escrever isso? Aqui o cântaro representa o passado dela. É tudo que ela tinha para ir lá nesse poço tirar água. A partir do momento que ela encontra com a verdade, ela encontra com Jesus, Jesus imprime nela e dá a água que ela precisava beber no espírito dela. Aqui, o cântaro é tudo aquilo que nós temos e que nós temos que deixar quando nós encontramos Jesus. A Bíblia vai deixar então, quanto a ela deixou o cântaro e saiu correndo. Porque quando você encontra com Jesus, aquilo que era o seu meio de vida já não te serve mais. Aquilo que te sustentava já não te sustenta. Senhor, obrigado por um 5 espiritual que está entendendo no espírito que eu estou falando.
Ela deixou o cântaro. E por que a Bíblia fala disso? O cântaro é tudo aquilo que nós temos que deixar quando nós encontramos Jesus. Aquilo era o passado dela, representava o passado que levava aquela mulher àquele lugar. Talvez a falta de amor, a falta de perdão, a mágoa, o ódio, o desejo de morte, desejo de matar, sabe? Tudo aquilo que tem em nós, tudo aquilo que há em nós antes de Jesus. Ela deixa o seu cântaro, por quê? Porque ela sabia que agora a água que ela recebeu já não podia mais se armazenar naquele cântaro. Deixa eu te dizer, os meios já não importam mais. Irmão, tem que deixar o cântaro, porque tudo se fez novo. Então ela deixa o cântaro e entra na cidade. Quem está comigo aí fala eu. Sim, ela sabia que aquele cântaro já não podia mais armazenar a água que ela recebeu, a novidade de vida que ela recebeu. Ou seja, a vida que você está recebendo hoje, irmão, o recipiente velho, a mentalidade velha, os princípios velhos, aquilo que estava lá atrás não cabe mais. Não dá. Não se deita vinho novo em odre velho, odre velho, odre velho, odre velho, odre velho. Não desperdiça unção nova com odre velho. Tem que haver uma transformação, uma mudança, uma restauração. E quando isso acontece, o primeiro passo é deixar o cântaro. Isso não me serve mais, acabou para mim. E o segundo passo é o que? Presta atenção. Depois de receber a cura ao seu coração, ela deixa o cântaro. E agora ela vai fazer o que todos nós devemos fazer. O que é, pastor? É ser útil ao Senhor que nos curou. Eu estou afim hoje, irmão. Hoje eu estou afim, hoje nós vamos longe. Depois que ela deixa o cântaro, ela vai ser útil ao Senhor que a curou. Como assim, pastor? Sara-me, e então eu sararei. Fui curada? Foi. Ele falou comigo? Falou. Ele deu a água que jorra para a vida? Sim. Agora ela vem aqui em João 4:28 e diz: venham. Ela entra na cidade, irmão. E agora a mulher samaritana, a mulher rotulada, a mulher que um dia foi separada, a mulher que tinha que ir num poço ao meio-dia, porque no meio-dia não tinha ninguém lá. Agora ela entra dentro da cidade como uma missionária. E ela entra gritando, dizendo: venham, venha ver o que eu vi, venha receber o que eu recebi, venha beber a água que eu bebi. Existe um homem que falou comigo tudo que eu precisava ouvir, e agora vocês precisam conhecer ele. Sara-me e eu sararei, cura-me e eu curarei, restaura-me e eu restaurarei, me envia e eu irei. Aleluia, aleluia. Meu irmão, fala: Deus está falando com você. Ela deixa o passado e ela corre para onde? Fazer o que nós devemos fazer, meu irmão. Ser útil. Venham, venham,
Vocês precisam conhecer o homem que mudou a minha história. Vocês precisam conhecer a ideia que mudou toda uma ideia dentro de mim. Vocês precisam conhecer o amor que cobre uma multidão de pecados. Sim, ele enfiou o dedo na minha ferida e disse: eu te conheço. Só que depois que ele enfiou o dedo na minha ferida e rasgou, ele jogou a água da vida e me curou. Vira para o seu irmão e diz: Deus está te curando para que você cure. Primeiro Deus faz em você, depois através de você. Deus não vai fazer nada através de você que não tenha feito em você primeiro. Não vai. Primeiro Deus faz em você, depois Ele faz através de você. Quando Deus faz em você, Ele espera a resposta daquilo que Ele fez. Aquela mulher deixa o cântaro, Cleito, e eu não preciso mais desse poço, agora eu recebi a água da vida. Como essa mulher de promíscua, a missionária em Samaria. Irmão, só eu é que sei, eu é que lembro, eu e minhas irmãs, meus irmãos é que lembra. Quais eram as palavras sobre nós quando nós éramos pequenos? Isso vai virar essa vai virar isso não vai passar de, isso não presta para, isso não. Mas Deus é especialista em fazer do nada um tudo. E de volta também a sua sanidade. A Bíblia vai dizer, ele estava em perfeito estado. Juízo perfeito. Jesus mesmo não pôde permanecer ali em Gadara. Por isso ele deixou um representante que daria o seu testemunho próprio. O primeiro missionário aos gentios, constituído pelo próprio Senhor Jesus. Paulo diz, e eu, apóstolo chamado por Jesus, tadinho, sabe nada, inocente. Jesus já tinha restaurado o gadareno, rapaz. Ele fala assim, Cleiton, ele fala assim: eu fui chamado por Jesus, derrubado, para pregar ao gentio. Tadinho, sabe de nada. Se ele soubesse que o gadareno já tinha ido na frente dele. Oh meu Deus. Cadê aqueles que vão dar a resposta aqui? Levanta as mãos. Cadê aqueles que estão sendo curados para curar? Aqueles que estão sendo restaurados para restaurar? Aleluia, eu já vou terminar, Agora o ex-endemoniado gadareno poderia proclamar que nele se cumpriu o que havia sido dito pelos salmos. Salmo 107, 16 ao 19, que diz assim, pois ele quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa das suas transgressões, por causa das suas iniquidades, são aflitos. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou nas suas dificuldades. Levanta as mãos, irmãos. Fique de pé, por favor. Já vou terminar. Fica de pé. Cadê o pessoal do louvor aqui? Vamos adorar junto aqui. Mas eu quero fazer uma proclamação com você aqui agora. Eu quero fazer uma proclamação com você aqui agora.
Eu estou falando de resposta. Eu estou falando de Deus te dar uma cidade. Eu estou falando de um Deus que transforma sepulcro e te dá uma cidade. Um Deus que quebra as correntes. Um Deus que te dá liberdade. Um Deus que vira o cativeiro. Irmãos, presta atenção. Entenda com muita maturidade o que eu vou dizer aqui. Se as câmeras estiverem, pedir para que corte a live, por favor.